Você gosta de sorrir? Que a gente estava falando de sorriso agora. Quando a gente está com a saúde em dia, a gente fica sorrindo à toa, né? Se está demorando aí, se esse sorriso está difícil de sair, fique atento como é que estão os seus hábitos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde é definida não apenas pela ausência de doença, mas sim pelo completo bem-estar físico, mental e social. Diante disso, você sabia que ter hábitos saudáveis cria comportamentos que refletem numa melhor qualidade de vida e saúde? Hoje a gente vai falar da importância da gente ter hábitos na nossa vida. E quem nos ajuda nessa missão é o psicólogo Paulo Siqueira, nosso querido Paulinho. Seja muito bem-vinda, meu amor. Que saudade de vocês. Saudade Quanto de tempo. você. O doutor que é um astro nas redes sociais. É um astro nas redes sociais. É uma figura, né, Viane? Grande doutor Paulinho. Eu acho que as experiências, né, de todos os pacientes Sim. faz dele interpretar vários personagens que acho que Figura. quase todo mundo se assemelha com eles. Exato. Não só dos personagens, mas da minha vivência como pessoa também ajuda ali a criar algumas situações, viu? Mas é bom que dá uma proximidade, uma humanidade. Figuraça, você é uma figura. É muito bom, obrigado. maravilhoso. Paulinho, quando a gente fala de hábitos, né? Sim. As pessoas falam assim, mas é uma rotina, a gente cansa de rotina, hábito e rotina. Qual que é a diferença? É necessário a gente ter hábitos na nossa vida Sim. para a gente ter uma boa saúde? Exato. Vamos primeiro entender que seria um hábito, né? O nosso cérebro, esse órgão maravilhoso, complexo que a gente tem, ele vai consumir da nossa energia corporal inteira pelo menos 20% de toda a nossa energia corporal. Então, o que o cérebro faz? Ele quer economizar. Então, ele cria hábitos, rituais, que a gente não precise ficar pensando o tempo todo, economizando essa energia. A gente pode pegar essa outra parte de trabalho do cérebro para fazer coisas mais complexas, resolver problemas. Um exemplo simples, dirigir um carro. Primeira vez quando você vai estar lá na autoescola, que você está aprendendo, você pensa, né? Passar a primeira marcha, segunda marcha, embreagem e tal. Tem gente que fica até nervoso. Mas com o decorrer do tempo, você não pensa mais. Você está dirigindo, você vira automático. Então isso é o hábito. São coisas são rituais que a gente aprende a fazer para economizar energia. Então, tudo praticamente que a gente faz na vida é um hábito. Bons ou ruins, né? Mas como o nosso cérebro ele tem uma plasticidade incrível, né? A gente pode se adaptar, então a gente pode adaptar qualquer hábito a um hábito bom, né? Um hábito que seja ruim, a gente pode trabalhar num hábito bom. Mas qual que é a diferença, por exemplo, entre ter um hábito e, por exemplo, ser metódico ou ter, por exemplo, manias? Manias, quando a gente fala em manias, daí a gente fala um pouquinho às vezes até de uns traumas, de uma situação de como a pessoa foi criada, às vezes tem até uma semelhança muito próxima. Então, às vezes a pessoa tem mania de querer limpar a casa todo dia, né? Que às vezes pode sim se tornar uma mania. Ou tem que ser tudo do jeito dela. Aí a gente percebe que é uma mania, é diferente do hábito. O hábito, por exemplo, a pessoa gosta de fazer atividade física todo dia, né? Então ela criou um hábito para aquilo, né? É para ela. Ou a pessoa tem um hábito de fumar. Ou de comer muito doce, que entra no meu caso aqui, como a gente comentou já no programa, que é um hábito que eu tento sempre mudar. Então a gente percebe que tem uma diferença comportamental aí, né? Então de uma mania, né? Às vezes a pessoa é sistemática, ela quer que as coisas aconteçam do jeito dela. Então a gente percebe que envolve uma carga energética mental para desenvolver isso. O hábito já não. O hábito você percebe que é algo que é muito automático, né? Então a gente percebe essa diferença. Por ser um hábito e ser automático, quando a gente consegue identificar que ele é ruim? A gente primeiro tem que perceber, a gente tem que analisar a nossa rotina, a gente tem que perceber, assim, vamos um exemplo bem prático. A pessoa, ela percebe que ela fuma, né? Então, é óbvio ali, né, que ela fuma, mas tem pessoas que, apesar de a gente ter toda uma comunicação em volta disso, tem pessoa que acha que não faz mal, né? Fala, minha avó fumou e viveu até 100 anos, né? Não sei quem. E quando a pessoa ela começa a perceber que aquela atitude dela está fazendo mal para o organismo dela, então ela olha, né, toda a situação e ela entende assim, eu fumo para quê? Né? Eu fumo para diminuir a minha ansiedade. Então, peraí, se você fuma para diminuir a ansiedade, existem outros hábitos que você pode utilizar para diminuir a ansiedade. Então, você pode começar a colocar essas atitudes que vão te gerar também um alívio para a ansiedade. Então, uma atividade física, uma caminhada, uma meditação, estar com os amigos, coisas que você vai substituindo aos poucos. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento, entender, por exemplo, quando o paciente vem na clínica comigo.
E ele percebe que algumas coisas, algumas vivências, alguns gatilhos o levam a ter determinados hábitos, a gente ali tenta trabalhar junto para entender aonde que esse hábito, às vezes ruim, está levando ela a querer alguma coisa, né? Então, doce, por exemplo. O doce, ele ativa o nosso sistema de recompensa. Então, se você está estressado e você come qualquer doce, o que o doce vai fazer? Ele vai ali mexer na questão de serotonina, dopamina no cérebro, que vai te dar uma calma. Então, você automaticamente vira um hábito, você sabe que quando você está nervoso, quando você está ansioso, você vai lá, você come um doce e você alivia. Só que isso não é um sistema de recompensa muito rápido. Você come um doce, qualquer alimento que tenha uma ação, uma bebida alcoólica, por exemplo, né? A bebida alcoólica, ela tem 3 fases, né? Ela tem aquela fase onde vai te gerar uma carga muito grande, né? Ele vai te estimular, ele vai te deixar feliz, depois ele te deixa relax e depois ele te dá aquela queda. Então, por que as pessoas às vezes bebem muito, principalmente quando elas começam ali, né? Tá numa festa e começa a beber muito e às vezes não consegue colocar um pezinho ali no freio? Porque o estímulo de início é muito rápido, né? E depois a pessoa acaba entrando no que a gente chama de PT, enfim, né? Daquela perda total. Nunca vi. Nunca viu, né? Nunca Coisas que não acontecem muito, mas é com frequência. Então a gente precisa conhecer, né? A gente precisa entender a nossa história, ter autocompaixão, que eu sempre gosto de falar aqui, né? A gente precisa ter autocompaixão com a gente e entender aonde que nós estamos colocando os pés na nossa vida, o porquê, entender as nossas emoções, compreender tudo aquilo, né? Porque a gente olha na internet, o pessoal fala, é fácil você começar uma rotina. Gente, não é fácil. Não é fácil. Às vezes você nasceu, cresceu com uma cultura e daqui a pouco a gente vai aprendendo que aquilo está fazendo mal, você vai identificando que aquilo não te faz bem. E para você mudar isso, às vezes tem pessoas com 40, 30 anos que vive aquilo e quer mudar da noite para o dia. Não, vamos ter autocompaixão, vamos aprender a identificar a tua rotina. Tem pessoas, às vezes, por exemplo, com depressão, né? A gente fala depressão é um transtorno relacionado ao humor. Então, não é fácil você trabalhar uma pessoa com depressão e a pessoa que não está num estado de depressão, né? Porque envolve algumas coisas neuroquímicas no cérebro, envolve humor, envolve afetividade, envolve tudo, envolve inflamação no corpo. Então é diferente. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em como trabalhar com cada pessoa. Terapia é uma coisa muito VIP, né? Assim, é extremamente focado em cada pessoa. Quando tem um paciente, a gente não é só ali na terapia. A gente conversa com ele, mas quando o paciente vai embora, a gente vai lá, a gente estuda, a gente tenta entender a história dele, as emoções, e ali tentando trabalhar com ele, porque cada pessoa é uma história, né? Cada pessoa tem uma singularidade de vida, de emoções, mas também a gente não pode negar e colocar de lado questões biológicas, questões de doenças, de psicopatologia que envolvem um todo do hábito. Com certeza. A gente tem aqui um depoimento e acho que as pessoas em casa vão conseguir entender um pouco o que é. E se você tiver alguma dúvida, já vai mandando mensagem pra gente, tá? Que é da Daniele e ela falou o seguinte, que ela começou a mudar os hábitos dela e a vida dela também mudou. Vamos assistir. Em relação aos maus hábitos, né? Eu sempre trabalhei muito, estudei muito, então eu não tinha muito horário para dormir, não tinha uma regra, sabe? Então eu dormia às vezes muito tarde. Não acordava tarde, acordava cedo, então eu ficava cansada, com a mente cansada. E uma outra coisa também, eu não tinha uma regra com relação à atividade física. Então eu ia quando dava, quando sobrava o tempo, né? E também em relação à alimentação, também alterei bastante sobre isso, tá? Então o que acontece? Hoje eu durmo todos os dias no mesmo horário, ou pelo menos perto do mesmo horário, assim, até as 9h30, 10 horas. E eu acordo cedo, todos os dias. Então, independente de ser sábado ou domingo, eu durmo cedo e acordo cedo para que o cérebro, então, acostume com essa rotina, né? E isso me ajuda a ter a qualidade também no treinamento, porque aí eu treino todos os dias. E aí o treinamento da atividade física é constante, eu brinco que é inegociável, né? E também a questão de acordar cedo. Então, eu acordo 5h30, 6 horas, mas totalmente descansada, mente tranquila, né? Sigo a minha rotina, mantenho uma rotina fixa, sabe? E isso me ajudou muito. E eu percebi isso já na pandemia. Vou te dizer que foi na pandemia que eu comecei a alterar alguns hábitos para melhoria da qualidade de vida.
e isso tem me ajudado consideravelmente. Muito obrigada, Abi e Léo, por essa oportunidade de compartilhar com vocês, né, essa minha história. Um grande abraço. Beijo para você, Dani, muito obrigada. E é legal isso que a Dani falou, né? E Sim. me lembrou uma coisa que a minha mãe sempre falava, a força do hábito, né? Sim, exato. E realmente o hábito é um esforço, É um não é esforço. uma força, é um esforço, porque tem que ter muita disciplina para você Sim. também criar um hábito novo, né? Não é gostoso, por exemplo, hoje eu consigo, porque eu falo que é uma vitória, né? Às vezes eu até publico assim, que eu treino 5 horas da manhã. Eu vi, eu já sei, você já tá Você viu que às 6 horas eu tinha terminado. Você é um guerreiro, cara. Não, mas eu falo que eu sou um Nossa. guerreiro. Que é isso? 5 Pensei na horas da hora. manhã, Acorda bicho. 4h15 da manhã, você pode acreditar tudo. Eu, a hora que eu vi, falei, orgulho da Miglis. Nossa, adorei. Mas é difícil. É. Mas assim, o que eu penso? Eu falo, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa que tenho, né, já passei por transtorno de ansiedade generalizada. Então, não é porque eu sou um psicólogo que, né, que eu sou aquela pessoa plena, que está em volta de um vidro blindado de tudo. Eu sei que eu preciso fazer atividade física. É gostoso? Gostaria de levantar mais tarde? Sim. Mas uma coisa, né? Nessa nossa evolução enquanto seres humanos, a gente precisa entender que a gente não foi feito para ser... fugiu a palavra, gente, quando a gente não pratica atividade física. Para ser ativo? A gente é para ser ativo, né? A gente precisa sempre estar praticando alguma coisa, porque o nosso corpo pede, né? O homem antes precisava caçar, sair, agora não. Agora está tudo aqui. Esse excesso de informação que a gente tem muita informação, a gente tem que fazer muita coisa, então a gente precisa adaptar a isso, né? Alimentação. Antes a gente comia produtos naturais, agora é tudo muito industrializado. Então a própria alimentação, por exemplo, que envolve tanta coisa no nosso corpo, que a gente acha que é só comer estômago, enfim, não. Na saúde mental isso também envolve. Então não é fácil você mudar isso, não é fácil você ter que levantar cedinho para ir na academia ou para outra atividade física, não precisa ser necessariamente uma academia. Tem que ser naquilo que te agrada também, não querer ir na onda de que todo mundo está fazendo e você também tem que ir ali e fazer igual todo mundo. O sono, né, como a Dani falou, o sono é extremamente importante. A primeira coisa que eu pergunto para meus pacientes é, como que está seu sono? Ah, não durmo bem, mas como que você tenta dormir? Porque hoje a gente está ali com o celular, televisão ligada, aquela luz azul, né, que atrapalha muito a produção de melatonina no cérebro, que dificulta a pessoa dormir. A gente precisa também entrar nos nossos hábitos a higiene do sono, né, que é a questão, né, comer bem antes de dormir, com a barriga, né, um pouquinho mais ali vazia. Né, procurar não ficar vendo informações, respondendo WhatsApp de trabalho. E daí as pessoas falam, não sei porque eu não consigo dormir. Aí acaba procurando outros meios mais fáceis, que às vezes são necessários, obviamente. Às né? vezes sim, né? Sim, Uma medicação. muitas vezes sim, às vezes a pessoa ela precisa, né? Porque às vezes a pessoa está sofrendo de insônia, mas também antes, por que não tentar mudar esse hábito de sempre tentar dormir, por exemplo, num horário fixo, né? Obviamente, tem que olhar a rotina, né? A rotina da pessoa hoje, às vezes, é muito complicada. Mas por que não tentar? Às vezes vai precisar abrir mão de alguma coisa. Porque senão você vai perder outra coisa aqui. Então, nesse mundo doido que a gente vive hoje, a gente precisa entender para que lado ir. Você falou da comida, né? Eu falei bem no ponto do... Tem um ponto lá. Com o chefe de cozinha aqui. Porque a Ariano Suassuna falava que no tempo das cavernas o homem comia mato, assim como o cavalo. Ambos morriam com 20 anos. Exato. Ele morreu com 90 anos, porque ele começou a comer carne e o cavalo continua comendo mato. Né? Exato. Assim, aí eu te pergunto assim, o que é mais difícil? Mudar de hábito, essa mudança de hábito é complicado? Ou você manter um hábito sempre, assim? O que você acha que é mais complexo, assim? Bom, eu posso falar por questão pessoal, né? Eu acho que você começar um hábito é muito difícil, né? Eu falo assim, romper a barreira é muito difícil. Você manter, às vezes, dependendo de cada situação, também às vezes é difícil. Porque às vezes pode entrar, sei lá, uma comorbidade para a pessoa. Mas a partir do momento que se torna um hábito, né, você manter é tranquilo assim, né, entre aspas. O difícil, que eu acho que é mais difícil, é quando você deixa aquele hábito e para você retomar de novo é muito mais difícil. Porque daí entra questões emocionais muito profundas, né? Então, assim, isso acontece muito. Eu escuto no consultório. Nossa, Paulo, eu praticava atividade física, parei e agora eu não consigo mais voltar. Porque daí entra toda uma questão assim, ter que começar de novo. Aí tem a questão física. Nossa, mas eu ganhei peso, ou perdi peso, ou não tenho mais. Então, assim... para cada pessoa é uma situação diferente, mas começar não é fácil,
né? A gente não pode... Acho que a gente sempre tem que pensar assim, não é fácil quebrar essa barreira, mas depois que você quebra, que você vai vendo o resultado de tudo isso, você vai entendendo o quanto isso é importante para você. Às vezes, pego eu como exemplo no doce também. Hoje eu trabalho muito com autocompaixão comigo, né? Quando eu tô ali conseguindo ficar um tempo sem doce. Antes, quando eu comia, eu acabava comendo doce, eu me martirizava muito. Eu ficava falando, pô, não consegui, eu fracassei, eu sou um fraco. Mas depois eu comecei a parar para pensar, eu falei, nossa, consegui ficar um mês sem doce. Um dia só que eu comi, parece que eu tô jogando todos aqueles outros 30 dias que eu consegui superar, que um dia vai me atrapalhar, né? Então, assim, a gente precisa olhar nesse processo com autocompaixão. Autocompaixão é um segredo para a gente conseguir conquistar muitas coisas, porque a gente deixa de se tornar vítima da gente mesmo e também de se tornar aquele saco de pancada da gente também. É a gente mesmo. Né? Porque ótimo. a gente é muito cruel com a É gente. que A gente difícil, ser né? o nosso pior inimigo, né? Eu falo Somos. isso várias vezes pra mim. Eu falo assim, você é pior do que tudo que tá em volta. Sim, e a gente né? fica tanto Porque- olhando para as outras pessoas, se Exato. comparando, e na verdade é aqui dentro que a gente precisa vencer, que a gente precisa superar o outro que a gente vê na internet, a gente vê um micro ali que a gente expande e a gente acha que a vida daquela pessoa é aquele conto de fada maravilhoso, tudo perfeito, e a gente traz isso pra gente e a gente se frustra. Quanto mais a gente olhar pra gente, a gente se conhecer, identificar esses gatilhos, esses hábitos que nos fazem mal, mais a gente vai entendendo o quando a gente tem que melhorar. Aquela brincadeira que a gente faz, né? Quem olha pra si, quem tenta melhorar, não tem tempo pra ficar olhando pro outro e até Exatamente. falando do outro, né? Então a gente Exatamente. consegue ser feliz olhando pra gente, entendendo que a gente é ser humano, que a gente precisa melhorar muito, e o outro também. A gente consegue desenvolver compaixão com a gente e com o outro. E com o outro. Mas que Sim. se libertar de um docinho não é fácil, não é mesmo? A gente Não, sabe eu que não, é difícil. olha, eu não A gente consegui sabe que é 100% ainda, complicado, mas eu vou chegar lá. Mas a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é difícil. Equilíbrio. Equilíbrio. Psicólogos falam pra gente, Equilíbrio. É difícil achar esse equilíbrio aí, viu, Gabi? Você de casa, aproveita para seguir o Paulo na internet. Ele faz várias sketches muito interessantes da nossa vida pra gente refletir bastante. Quando o autoconhecimento é isso, né? Sim. A gente se olhar, saber se entender, ter compaixão por nós mesmos. Então, @psi_paulo_siqueira e tem o site também www.psi, de psicólogo, paulo-siqueira.com. Isso. Beijo pra você, Beijo, meu amor. beijo, Léo. Obrigado, Muito viu, obrigado, gente? viu? Até mais. Muito obrigado.